Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Alô para você. Antes de iniciar o meu comentário de hoje, eu vou dar uma dica para você sobre o que eu vou falar hoje. Se você quiser assistir, fique aí. Pois hoje eu vou falar sobre reencarnação. Mais exatamente sobre a lógica, a coerência e a justiça divina da reencarnação. Dito isto, agora sim inicio formalmente pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria, e Santa Yoga, onde você serenamente equilibra as emoções e fortalece o corpo. Antes de iniciar, aliás, como eu sempre faço o meu comentário propriamente dito, eu peço a você que me assiste e que se gosta do que eu falo aqui, do programa, enfim, que se inscreva no nosso canal, curta e também compartilhe para que o nosso conteúdo a gente possa levar esse aspecto doutrinário da doutrina espírita, os preceitos e principalmente a lógica espírita para muito mais pessoas. E também não se esqueça de ativar o sininho aí no rodapé da sua tela para receber notificação assim que sair vídeo novo. Agora sim, pois como eu disse, o meu comentário de hoje vai versar sobre reencarnação, dizendo que todas as almas que não puderam se libertar das influências da materialidade terrestre e que também cultivam, além disso, no seu interior, sentimentos como, vou citar apenas alguns, vaidade, orgulho, intolerância e outros tantos sentimentos tóxicos que nós armazenamos em nós mesmos, estas almas, estes espíritos, precisarão renascer neste e em outros mundos correlatos à Terra para trabalharem no seu próprio melhoramento. É o caso, aliás, da imensa maioria dos habitantes de todas as épocas da nossa querida escola de almas chamada Planeta Terra. Como em outras fases da vida, a reencarnação está sujeita a leis imutáveis, leis divinas, logicamente. O grau de pureza do espírito, o meu e o seu respectivo estágio evolutivo menos ou mais evoluído, determinam as condições da próxima encarnação. O grau de pureza, de afinidade e de tendências é que permite os espíritos se aproximarem no plano espiritual e que, por vezes, inclusive, essa aproximação se estende até mesmo na vida material, quando lhes é possibilitado formarem uma mesma família consanguínea e também muito homogênea em vários aspectos. Você que está me assistindo não conhece alguma família em que todos os seus membros são
harmonizados entre si e se ajudam mutuamente. Claro que esses são casos em que são uma minoria, mas existem. O normal, aliás, de uma família é abrigar sob o mesmo teto espíritos amigos, mas também espíritos divergentes entre si, por N motivos, por diversos motivos, e que precisam esses espíritos desarmônicos se harmonizarem, se reconciliarem e, se possível, se perdoarem. Quando no mundo espiritual chega para o espírito o momento de reencarnar, ou seja, se aproxima o momento do espírito retornar à matéria, ele se sente, digamos assim, ele se sente arrastado por uma força irresistível que ele não consegue dominar. Dá para se dizer que são momentos de angústia, pois que ele, de certa forma, sabe que a sua vida de liberdade, digamos assim, no mundo espiritual, está prestes a ser substituída por uma vida de muitas dificuldades. Aliás, é bom que se frise, dificuldades adequadas e necessárias ao seu crescimento e evolução. Por isso, com certeza absoluta, é mais penoso, mais doloroso, digamos, mais angustiante renascer do que morrer. A reencarnação de qualquer pessoa, com o espírito entrando no corpo já pronto, já formado da pessoa, a reencarnação acontece de forma gradual. Ela não acontece de forma repentina. Chegou o espírito e reencarnou? Claro que não. O que eu quero dizer com forma gradual? Quero dizer o seguinte: o espírito e o perispírito, perdão, repito, o espírito e o perispírito já existem. O perispírito, para quem não sabe, é, digamos, na ausência de uma melhor definição, é o envoltório do espírito. É também, por uma melhor ausência de uma melhor definição, a roupagem do espírito. É como ele se mostra, é como ele é reconhecido. E essa roupagem, é bom frisar, é uma roupagem, digamos, semimaterial. Mas essa semimaterialidade não é essa matéria grosseira que nós conhecemos aqui e que é própria daqui do mundo material. O perispírito é formado por um outro tipo de matéria, muito, 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 muito mais sutil. É um tipo de matéria que foge ao conhecimento, ao nosso conhecimento e ao conhecimento da nossa ciência. Pois bem, a reencarnação gradual se dá por aproximação, digamos assim, por assimilação das moléculas materiais do corpo físico em formação ao perispírito, tornando-se progressivamente, ao longo de toda a gestação, esse corpo cada vez mais pesado, até que, pelo acúmulo suficiente de matéria, surge o invólucro carnal. Ou seja, surge o quê? Surge o corpo físico. Gente, eu já disse aqui algumas vezes que a natureza não dá saltos. Tudo na natureza acontece gradualmente. Uma coisa importante: o perispírito é que molda o corpo físico e não o contrário, ou seja, não é o corpo físico que molda o perispírito. O corpo físico é uma cópia grosseira do corpo perispiritual. O
perispírito. Desde o início do processo de formação do corpo físico, o espírito vai aos poucos, vai lentamente entrando em uma espécie de perturbação, perdendo a noção de si mesmo. As suas faculdades vão se apagando uma após outra, a memória desaparecendo e a sua consciência ficando como que adormecida. E esse processo se acentua cada vez mais até o momento em que o bebê, a criança, nasce. Mas ainda ali, naquele momento, a encarnação não se completou por completo, pois que ela se completa por completo, desculpe a redundância, vejam bem, eu disse, elas se completam, vejam bem, por volta dos 7 anos. Você já não ouviu falar sobre aquelas crianças que conversam com seu amiguinho imaginário? Aliás, como foi o caso do Chico Xavier? O Chico conversava e via não somente crianças, mas adultos também. E esse fenômeno se dá não somente como no caso do Chico, mas acontece com muitas e muitas crianças. Esse, volto a repetir, fenômeno, eu vou colocar fenômeno entre aspas, esse fenômeno acontece porque antes da conclusão da encarnação, a criança ainda não está totalmente neste mundo, totalmente 100% neste mundo, o que lhe permite que o mundo espiritual interaja com mais facilidade com ela. Outra coisa, o espírito entrando na vida física aqui do planeta, é necessário durante um período que varia de pessoa para pessoa, preparar o organismo novo, ou seja, o corpo para as funções, para as necessidades e para as exigências do mundo material, para prosseguir na travessia perigosa da existência, pois que as leis inflexíveis da natureza, através da lei de causa e consequência, resultantes do passado, é que decidirão o caminho tortuoso ou não da encarnação de cada um de nós. Os espíritos reencarnantes, mais esclarecidos a respeito das leis divinas, aqueles menos reclamantes, digamos assim, tendem a ter uma existência mais laboriosa e sem muitos queixumes a propósito das dificuldades da vida. E graças a esse comportamento em que aceitam a vida como ela é, a sua evolução é mais rápida, pois que a vida terrestre é uma escola, é um meio de educação e de aperfeiçoamento do espírito imortal, pelo trabalho, pelo estudo e pelas provas da vida. Gente, assim como o homem, sob o seu invólucro, que palavra meio complicada, o homem, assim como sob o seu invólucro material perecível, que é o corpo, a alma, porém, o espírito, este é imortal. O espírito, possui 2 invólucros. Vejam bem, o espírito, possui 2 invólucros. Um temporário, que é o corpo terrestre, que é o seu instrumento de luta e de prova e que se desagrega no momento da morte. O outro, o corpo fluídico, que Kardec chamou de perispírito. Este que é o invólucro do espírito, conforme eu já falei lá no início. O perispírito, é inseparável e progride, se depura com o espírito ao longo das múltiplas existências. A vida terrestre é uma escola, um meio de educação e aperfeiçoamento. Como eu disse antes, pelo trabalho,
pelo estudo e também pelos desafios da vida. A felicidade e a infelicidade serão menores ou maiores de acordo com o que fizemos com o uso da nossa liberdade, com o uso do nosso livre-arbítrio e das aspirações e tendências que desenvolvemos em nós próprios, ou seja, trazemos em nós a liberdade total de escolher o nosso futuro, escolher o nosso destino, que pode ser de alegrias ou de dores. Só depende de nós. Veja o caso de uma parcela significativa da população carcerária do nosso país. Muitos desses internos nas prisões, muitos deles, após cumprirem a sua pena, voltam, depois de livres, a reincidir e retornam novamente para o sofrimento de uma cela, ou seja, optam em escolher uma vida e um futuro penoso. A reincidência dos mesmos erros também acontece com o espírito, que não se esclarece, que não progride, que não cresce intelectual e moralmente. O bem é a lei suprema do universo e o alvo da elevação de todos nós. É o que podemos chamar de efeito de superioridade. Já o mal, por sua vez, que é o estado de inferioridade, digamos, é a situação transitória que passam todos os espíritos na sua trajetória para um estado melhor. Esse estado de transitoriedade, porém, pode durar anos, séculos, inclusive, acredite você ou não, pode durar milênios na vida do espírito imortal. Até que um dia, cansado de sofrer, ele percebe que só tem a ganhar trilhando o caminho do bem. Exatamente como acontece com um aluno relapso que quer ter uma profissão de destaque, mas que não estuda. E se ele não estuda, o que acontece? Precisa repetir o ano para rever novamente as matérias que foram responsáveis pelo seu insucesso. Não é assim que acontece? Pois na vida é assim também. Sem a lei da multiplicidade das existências, como que a gente consegue explicar, como que você explica as diferenças, e são muitas, do homem atual com o homem de outras épocas? Porque hoje temos mais condições e discernimento para perceber o certo do errado, em comparação com os nascidos na época da barbárie, onde matar era uma coisa muito natural. Tente achar uma resposta razoável para essas discrepâncias humanas que se chocam absurdamente com a ideia de um Deus incomensuravelmente bom e justo. E mais, e para finalizar, se não existisse uma nova chance, ou melhor, N chances, como prega a tese da reencarnação, como explicar a morte de crianças em tenra idade, que pela sua morte prematura não cometeu nenhum erro na sua vida, ou, ao contrário, melhor dizendo, de um idoso que, tendo enfrentado todas as dificuldades e todas as armadilhas, morre aos 90 anos. Que igualdade existe aí? Como explicar, por outro lado, o nascimento de uma criança em um lugar onde impera o crime e a droga, e outra criança nascer em um lugar onde ela terá plenamente todas as condições de crescer em segurança e prosperar? E mais,
Agora sim, para finalizar, por que alguém nasce sadio e outro alguém já nasce doente? Não seria nesses casos que eu acabei de citar, 2 pesos e 2 medidas usadas por parte da divindade, usadas por parte de Deus? Sem a reencarnação, como você explica isso? Pense nisso. E se você desejar, deixe seu comentário, a favor ou contra, sem problema nenhum. Lá deixe seu comentário lá na partezinha destinada aos comentários da página do programa Palavra Espírita no Facebook. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzi Cookie, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado.